Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Que a palavra do Senhor Deus encha o nosso coração e que eu possa, com toda a minha simplicidade, com toda a minha humildade, porque eu não tenho a eloquência de pastores, eu não tenho a eloquência de palestrantes, eu estou aqui apenas como um semelhante a você, que ama buscar a palavra de Deus, que é pecador, mas que tenta transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Ele nos ensinou, para pregarmos a toda criatura, em todo o tempo. E o meio que eu achei de fazer isso é pela internet, através desse canal do YouTube que eu já criei, já há alguns meses, já há quase um ano, com muitos vídeos já. Então eu peço a Deus sabedoria para que eu possa transmitir para vocês algo que sirva de alento ao coração de vocês, que sirva de algum propósito na vida de vocês. Tudo bem? Vamos falar hoje sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias, porque isso foi nos dito desde antes da fundação do mundo, que chegaria essa época. Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 1-6. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Pois é, pessoal, como nós estamos vendo aí, basta ligarmos um noticiário, basta acessarmos a internet, muitas coisas estão acontecendo em nosso mundo como nunca antes. Uma pandemia generalizada que matou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, a fome que cresce cada vez mais de forma paulatina, a corrupção que exerce todos os cargos do nosso Brasil e do mundo, o satanismo cresce a cada dia mais, falsas religiões que ensinam coisas que não estão na Bíblia, seitas por buscar algum outro tipo de Salvador que não seja o Senhor Jesus Cristo, a proibição de alimentos, como carne de porco, como comer algumas coisas, o vislumbre de você ter que obrigatoriamente guardar o sábado, a proibição de padres se casarem. Então tudo isso, pessoal, tudo isso o Espírito Santo, a palavra de Deus nos alertou que chegaria no tempo do fim. E nós estamos sim no tempo do fim. Nós vemos aí a cada ano séries e filmes falando mal dos cristãos, falando mal da doutrina sã de Cristo, falando mal de religiões e por aí vai. Nós vemos aí esse carnaval, essa festa imunda, denegrindo a imagem do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos há alguns anos atrás aí, ele sendo esbofeteado pelo diabo, escarnecido por todos, humilhado por todos ali em praça pública, como se fosse um circo de horrores aquilo. Nós vemos igrejas evangélicas cobrando o dízimo de forma absurda, dizendo que se a pessoa não der o dízimo, a pessoa vai ser amaldiçoada, se baseando em leis da antiga aliança, sendo que a gente vive na nova aliança. Ou seja, o amor de Cristo não está sendo mais pregado. O que interessa hoje em dia, na maioria das igrejas, é o dinheiro. É o quanto você tem, é o quanto você pode dar à igreja, não o quanto você quer receber do Espírito Santo. São igrejas pintadas de preto por aí, como a gente está vendo agora, verdadeiros shows pirotécnicos dentro das igrejas, com luz neon, com bombas de fumaça,
como se fosse uma verdadeira boate. A palavra de Deus, simples e pura, não está sendo mais pregada. Todos estão fazendo da palavra de Deus algo como um cassino, que se você vier à minha igreja, a pessoa fala a minha igreja, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já vi alguns falarem a minha igreja. Não, a igreja não pertence a ninguém, senão a Deus, senão ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, aquilo é um templo. E como eu já disse em outros vídeos, você não tem a obrigação de ir num templo. É bom que você vá para congregar com os irmãos, mas desde que o pregador daquele local seja pastor, seja um padre, seja uma pessoa idônea, seja uma pessoa que vai te trazer a comunhão com o Espírito Santo. Para você ir para um local desse, para ficar observando as pessoas, para ficar falando mal das pessoas, e para você ver às vezes pessoas ali na frente do púlpito pregando, e quando saem dali, a vida dele ou a vida dela, profissional e moral, é horrível, o que adianta? Melhor que você fique em casa lendo a Bíblia. Então, meus amados, esse sim, nós vivemos os últimos tempos aqui na Terra. Ah, mas quanto tempo nós teremos ainda pelo fim? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas nós estamos chegando, sim, no último tempo. O mundo se transformou em uma verdadeira Sodoma e Gomorra, onde o casamento propriamente dito entre um homem e uma mulher hoje é deixado de lado. A pessoa chega e fala, eu não preciso casar, eu vou morar com essa outra pessoa na minha casa, vivendo em união estável, algo que é aplaudido pela lei. Não, você não precisa casar, você vive em união estável, você arruma um companheiro, um amásio ou uma amásia, vocês ficam amaziados para ver se vai dar certo, aí se der certo você casa. Isso está errado diante de Deus. Pode ser que não diante da lei dos homens, mas diante de Deus isso está errado. Porque ninguém pode ter relações sexuais antes do casamento. Então nós devemos nos ater a isso. Ninguém é perfeito. Eu aqui estou falando para vocês, já cometi e cometo todos os dias muitos e muitos pecados. Mas o que a gente tem que procurar é a nossa perfeição diante de Deus. Então, eu não venho aqui como alguém santo, alguém que nunca pecou, alguém que é um exemplo de vida para você. Não, eu venho aqui como um pecador, como alguém que precisa muito, totalmente, do sangue de Jesus na minha vida. Porque se não forem as misericórdias de Deus, através do sangue de Jesus na minha vida, eu já estaria condenado ao inferno. Mas eu sei que eu tenho a minha redenção em Cristo Jesus. E por Ele, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, eu sou salvo e terei a vida eterna. Então, passemos a ouvir a sã doutrina. Vamos ler as nossas Bíblias, vamos pedir orientação para o Espírito Santo. E se você quer frequentar um templo, tudo bem, você pode ir, como eu também às vezes frequento. Não vou falar que eu frequento sempre, mas de vez em quando eu vou sim num templo. Eu vou tentar congregar com os irmãos, eu vou orar, eu vou meditar na palavra de Deus. Mas, sinceramente, hoje em dia está sendo muito melhor eu ficar na minha casa, eu ler a minha Bíblia, eu buscar vídeos do YouTube sobre Deus, assistir filmes que tragam a palavra de Deus à minha vida, do que às vezes escutar pregadores por aí que falam uma coisa ali na frente e que quando vira as costas, quando põe o pé para fora da igreja, são totalmente diferentes. Então, nós vivemos nos últimos dias. Nós vivemos sim a Sodoma e Gomorra como aconteceu. E o juízo de Deus ele vai chegar, você pode ter certeza. Então todos nós, a partir de mim, que a partir de hoje possamos andar em santidade diante de Deus. Em santidade, porque Deus fala que se nós não formos santos, se nós não procurarmos a santidade, nós não veremos a Deus, nós não herdaremos o reino dos céus. Ok? Essa é a palavra, essa é a meditação para hoje. Então, busque a Deus cada vez mais em tua vida. Se entregue a Ele, porque nós estamos sim vivendo os últimos dias aqui na Terra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém?